Olá, irmãos. Eu me chamo Wesley Corrêa. Seja muito bem-vindo ao Pão Semanal. Antes de entrarmos nas Escrituras, eu gostaria de pedir encarecidamente que você compartilhasse esse vídeo nas suas redes sociais. E por que eu acho que você deve compartilhar? Porque você compartilhando, você também está fazendo a sua parte no evangelismo. Eu estou aqui pregando para vocês e vocês pegando essa mensagem e levando para as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e você compartilhando, você vai, talvez nem você perceba o quanto você vai ajudar. São João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tende conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Agora, no versículo 18 ainda de João 14. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Irmãos amados, essa escritura é uma escritura que causa muita confusão na cabeça das pessoas. Porque quando você lê João 14, algumas vezes vai dar a entender que você está falando de duas pessoas distintas ao mesmo tempo. E aonde que eu estou falando isso? Exatamente no versículo 16 diz assim, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, parece que a Bíblia está falando de três deuses ou três pessoas distintas. Mas se nós notarmos e começarmos a circular pelas Escrituras, nós vamos ler, por exemplo, Escrituras como essa aqui, ó. São João, capítulo 10, versículo 30, para ser mais exato. Aliás, deixa eu ler um pouquinho para o nosso melhor entendimento. É uma mensagem mais evangelística. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, versículo 27 de São João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas estão na mão do Filho. Versículo 29. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Agora as ovelhas não estão mais na mão do Filho, estão na mão do Pai. No versículo 30 diz, eu e o Pai somos um. Quando Jesus falava da vinda do Espírito Santo para os discípulos pegaram e começaram ali, eu acredito que a ter aquele avivamento ali, ouvindo a Escritura, ouvindo Jesus falando, de repente, a Bíblia fala que Filipe falou assim, ó, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele teve uma correção quando Jesus falou, Filipe, estou há tanto tempo convosco, mas Filipe queria ver o Pai, Filipe não queria ver o Filho. Irmão, se nós voltarmos lá no livro de Isaías, capítulo 9, acredito eu, Isaías 9, versículo 6, eu vou abrir para ser exato, tá? Para não ficar só nas minhas palavras. Muito embora vocês podem depois pesquisar. Isaías, capítulo 9, versículo 6, se eu não estiver enganado, isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros.
militar entende muito isso. O que é ter aqui, ó, a patente no ombro? E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai. E Pai. Presta atenção aqui. E Pai da eternidade. Jesus não é filho eterno, ele é Pai eterno. Nós lemos em São João 14, aonde ele disse, São João 14, versículo 18, não vos deixarei órfão, ele disse. Eu vou te fazer uma pergunta, quem deixa órfão? É pai ou é filho? Não existe órfão de filho, só existe órfão de pai. Então, é uma coisa que tem que ser entendida, é que Jesus era a carne, o homem, o humano, o invólucro, o corpo. Deus, o Espírito. Não existe Deus Espírito e Espírito Santo como coisa distinta. Deus é Espírito. Se nós voltarmos ali, quando lá em Lucas, acredito eu, Lucas capítulo 1, eu posso até buscar aqui para vocês, mas eu acredito que todos conhecem, mas vamos ler. Quando foi anunciado o nascimento de Jesus em Lucas, quando a virtude do Espírito desceu sobre Maria, o anjo disse para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, pelo que a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que de ti, que vai nascer de ti, será chamado Filho do Altíssimo. Maria concebeu do Espírito Santo. Eu acredito que todo mundo aqui, eu acredito que todos nós concordamos com isso, que Maria concebeu do Espírito. Deixa eu ver se eu consigo achar exatamente aqui onde está a Escritura. E no 6º mês, Lucas capítulo 1, Lucas 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo, Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E ele será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria concebeu do Espírito. Obviamente, o Pai é de quem é concebido. Então, o Pai de Jesus é quem? O Espírito. Se nós colocarmos Deus como uma outra pessoa distinta e não o próprio Espírito Santo, nós vamos dizer então que Deus tem dois pais, que Jesus tem dois pais. Então veja, irmãos, que não obstante essa expressão Pai, é uma criação, é uma formação que Deus fez ali. Então ele criou um corpo chamado Jesus, entrou dentro desse corpo, Colossenses capítulo 2, se eu não estiver enganado, no versículo 9. Colossenses capítulo 2, eu vou ler aqui para vocês, ó. Gálatas, logo depois vem, antes, né? Peraí, só um minutinho. Colossenses, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 2, é porque eu quero ler, para ficar mais. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Aqui, vamos lá. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, a plenitude da divindade habitava dentro de Jesus. Ele não é filho eterno. Ele não é um outro Deus, como apregou algumas religiões, que ele é um Deus menor. Não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós lemos aqui agora, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Deus da eternidade. Pai da eternidade.
Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é, sabe, um semideus ou um Deus mais fraco. Uma coisa que choca muitas mentes ainda religiosas é que Jeová, o Jeová do Velho Testamento, é o mesmo Jesus Cristo do Novo Testamento. Na próxima mensagem que nós tivermos, nós vamos falar sobre isso. Eu vou ficar por aqui, eu não quero ser cansativo, eu não quero me estender por muito, eu quero ir deixando devagarzinho para vocês aqui. Nós vamos montar um quadro no Pão Semanal, onde a gente vai começar a entrar nesses assuntos mais evangelísticos, eu acho que está na hora. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre... O próximo tema, depois dessa mensagem, vai ser Jeová bebê. Nós vamos falar sobre isso. O Jeová que se fez um bebê no Novo Testamento. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus te ajude a compreender aquilo que eu estou falando e que Ele possa realmente estar contigo a cada dia. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, isso vai ajudar muito nessa obra evangelística. Sozinho a gente não faz muita coisa, mas junto com vocês nós podemos fazer muito. Não esquece também desse sininho aí, ó, ativar ele, né? Apertar o sininho, tá? Das notificações, dá o seu joinha e se você quiser ouvir mais, quiser ser notificado, se inscreva no nosso canal para que quando a gente postar mais vídeos, isso possa chegar até você ser notificado. Deus te abençoe.